Olá, líder. Olá, dono de negócio. Olá, gerente de equipe. Me diz uma coisa. Já aconteceu aí contigo de você fazer uma reunião aí com o teu time e de repente lá pelo final vem aquela sensação de que as coisas não correram bem como você planejou e o pior, que há uma grande probabilidade de que nada do que aquilo que foi combinado será de fato colocado em ação? Aqui é o Ricardo Malê. Nesse episódio, a gente vai falar sobre 3 passos essenciais para estruturar reuniões produtivas. Uma reunião mal estruturada é aquela reunião que acaba sendo chata, sacal, é aquela reunião repetitiva, onde os mesmos temas voltam de novo e parece que as coisas nunca se resolvem. Reunião mal estruturada acaba sendo muitas vezes aquela sessão de descarrego, né? É aquele bate-boca, as pessoas uma apontando dedos para as outras e acaba sendo um grande desgaste na imagem do líder, porque, claro, né? O que se espera de um líder numa reunião? Que ele saiba conduzir, que ele saiba colocar a pauta, que ele saiba, de fato, coordenar o trabalho do grupo e que, no final, as coisas sejam colocadas de forma bem claras, bem estruturadas, de forma que todos saiam dali com clareza de objetivos. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Pelo contrário, muitas vezes a gente vê que as reuniões elas acabam sendo uma grande perda de tempo, né? Reuniões que, sinceramente, as pessoas saem dali se perguntando o que eu estava fazendo aqui. Reuniões mal estruturadas acabam sendo aquelas reuniões que não têm uma continuidade nas decisões, nas ações que são planejadas, que são combinadas. Então, se fala uma coisa numa reunião, depois aquilo já é esquecido e o assunto volta daqui a 3 semanas, a mesma coisa. Então fica aquele ciclo infindável, né? De decisões e de ações que nunca se concretizam. E, consequentemente, nesse tipo de reunião mais estruturada, existe inevitavelmente uma perda de respeito dos liderados para com o seu líder. Isso é um impacto que fica muito difícil da gente reverter. Então, veja bem, vamos falar aqui de 3 passos, né? Vamos colocar 3 passos elementares para a gente estruturar boas reuniões. É claro que esses passos, que eu vou falar aqui de forma, primeiro, sintética, depois a gente vai abrir um pouco mais, eles exigem um bom trabalho aqui. Então, são 3 passos, mas não pense que são coisas fáceis, simples. A gente tem uma certa profundidade de execução em cada um desses passos aí. Vamos falar primeiramente dos 3 passos. O primeiro passo é defina e comunique o tipo de reunião. Segundo passo é observe as 4 regras gerais das reuniões produtivas. Então a gente vai falar de 4 regras. E o terceiro passo, siga a estrutura CAP. Já vou explicar também o que é isso. Vamos começar com o primeiro passo então. Defina e comunique o tipo de reunião. Existem reuniões, por exemplo, que o foco é solucionar um problema pontual. Então, eventualmente, você tem um problema muito pontual para resolver, por exemplo, sei lá, ocorreu um problema com um cliente que veio reclamar e coisa e tal, e você tem que juntar o teu time de vendas, de atendimento, e você vai fazer uma reunião específica para solucionar aquele problema pontual. Um outro tipo de foco de reunião é acompanhamento de metas. Muito conhecidos esse tipo de reunião, principalmente em áreas como a área comercial, na área de produção, onde a gente tem objetivos muito claros e a gente quer fazer um acompanhamento dia a dia, semana a semana, mês a mês. Terceiro foco, que é bastante comum também, é para você fazer um acompanhamento de execução de projeto. Então você tem um projeto para entregar, você tem um projeto com data limite e você vai fazer reuniões recorrentes com o seu time para fazer um acompanhamento, né, das etapas das atividades que estão sendo executadas dentro deste projeto. Então vamos lá. O primeiro passo é você ter que definir e comunicar o tipo de reunião. Claro que existem outros tipos de reunião. Aqui a gente está colocando as mais comuns, né? Uma reunião, para que vai ser a reunião? Solucionar problema pontual, acompanhamento de metas, de indicadores, acompanhar a execução de um projeto. Comunique esse objetivo previamente para quem vai participar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela pega de surpresa, tem reunião, sai todo mundo correndo, né? E o cara entra na sala, não está preparado, não levantou nenhuma informação, não veio com uma agenda de atividades, não trouxe o relatório, enfim, chega na reunião completamente desprevenido, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? Defina o foco, né? O tipo,
e comunique. Segundo passo, observe as 4 regras gerais das reuniões produtivas. Aqui a gente está também, né, compactando regras, compactando. Se a gente for aí pesquisar na internet, por exemplo, bota lá no Google, como fazer uma reunião produtiva, você vai ver que vem listas e listas de coisas. Aqui é o seguinte, a minha lista ela vai se resumir a 4 regrinhas, e dentro dessas regrinhas você tem como entender e aprofundar. Quais são essas 4 regras? Primeira regra, regra de participação, regra de comunicação, regra de concentração e regra de condução. Vamos falar de cada uma. O que é a regra de participação? Ela pode ser expressa na seguinte expressão, na seguinte frase: participa quem tem competência sobre os temas abordados. Certo? Então, qual é a regra de participação? Vai participar da reunião quem tem competência para opinar, ou quem tem competência, né, e responsabilidade sobre aquilo que está sendo tratado. Então, não adianta você querer ser aí o líder bacana, o democrático, e chamar para uma reunião, por exemplo, estratégica, todo mundo que trabalha lá no operacional, porque às vezes o cara ele nem tem competência para tomar uma decisão, para opinar, ele não tem informação, ele não trabalha com aquilo, certo? Então, vai participar da tua reunião quem tem competência sobre o tema que vai ser abordado. Bom, vamos falar da segunda, então, a regra de comunicação. A regra de comunicação diz o seguinte: espera-se respeito e sinceridade na comunicação. Veja, esses 2 elementos, respeito e sinceridade, eles são um compacto, um resumo, um extrato do que é uma boa comunicação interpessoal. É simples assim. Bom, o que eu espero de quem participa de uma reunião comigo? Primeiro, que respeite. Respeite o quê? A minha opinião, a opinião do colega, né? Não é só a opinião dele que é válida. Então, respeitar, ouvir com atenção, com interesse. Isso é demonstrar respeito pelo ponto de vista, pela forma que o outro está vendo o mesmo problema, né? Num ângulo que não necessariamente é o seu próprio. Então, isso é o respeito. O que é a sinceridade no processo aqui? Na nossa fórmula. A sinceridade é não se furtar de emitir a sua própria opinião. Por quê? Porque aí, se eu não emitir aquilo que eu penso sobre um problema, sobre um caminho de solução, né, sobre uma realidade, se eu me eximir dessa opinião, eu estarei sendo cínico. E esse cinismo será extremamente pernicioso, né, para o sucesso do empreendimento. Então é indispensável que todos que participem dessa reunião entendam que existe uma regra de comunicação. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai se respeitar e a gente vai se expressar com sinceridade. Bom, você pode estar pensando, Ricardo, mas isso aqui é muita coisa, não é tão fácil assim. Claro que não é fácil, mas você tem que começar por algum local, né? Você tem que começar por alguma coisa. E a primeira coisa é você estabelecer qual é a regra. Depois você vai demonstrando o que? Exemplo. Durante a tua reunião você vai mostrando que você está aberto a ouvir uma opinião diversa da tua, né? Sim, que você vai colocar na mesa problemas, né, que são delicados, né, sem medo de estar ofendendo X ou Y, mas colocando isso de forma sincera e honesta para que os problemas reais sejam de fato abordados e sejam de fato resolvidos. Então essa é a regra da comunicação. A regra 3, agora até enrolou ali, a regra 3 é a regra da concentração. O que diz essa regra? As distrações devem ser mitigadas. Então, tudo que for distração, olha, qual é a regra da reunião? Vai ter celular, né? A gente vai poder atender WhatsApp, atender chamada? Não vai poder, ou pode, ou não pode, ou pode até aqui, ou era o silencioso, né? Vamos fechar todas as nossas comunicações, vamos dizer lá para a secretária que nesse momento ninguém aqui atende. A não ser que, claro, né, tiver caindo o mundo lá fora. Bom, então tá. Então tem que deixar claro para todo mundo, desde o início, qual é a regra, tá, do foco. O que a gente vai poder ou não atender fora do escopo, do tema, daquilo que está sendo colocado. Claro que essa regra da concentração, ela diz respeito também à questão de desvios de assunto, né? Então, aí, no meio da reunião, o cara começa a derivar devagar, né? Contar uma história da infância. Tá, mas qual é o interesse disso nesse... não tem interesse nenhum. Bom, então é uma distração que deve ser mitigada, tá? Então, essa é a regra da concentração. Só essa regra aqui já ajuda muitas reuniões. Muitas reuniões acabam sendo uma
porcaria, porque as pessoas, elas ficam o tempo todo contando piadinha e desviam para cá e mostram uma imagem, uma coisa que recebeu, né? Dependendo, claro, da maturidade do time que a gente está falando, às vezes eu já vi isso acontecer, tá? Então, vamos lá, né, gente? Reunião é para ser uma coisa dinâmica, ágil, concentrada, resolveu ali, pronto. Depois a gente vai para o happy hour, é assim. Bom, quarta e última regra geral é a seguinte, é a regra de condução. Esta regra diz o seguinte, o cronograma deve ser seguido. Portanto, é o seguinte, a reunião ela tem horário para começar, ela tem horário para terminar, previsto, né, para terminar, e nós temos um tempo previsto para cada tópico a ser trabalhado. Então, se a gente está estendendo demais o assunto, a gente já deve estar sabendo que a gente vai estar inevitavelmente sacrificando a abordagem de alguma outra coisa que foi planejada para aquele encontro. Tá? Então, quem conduz a reunião tem que ter ciência que esse cronograma deve ser seguido. Bom, com isso a gente terminou o passo 2, que são as 4 regras gerais. Participação, comunicação, concentração, condução. Vamos para o nosso terceiro e último passo. Deixamos por final aquilo que é o mais estrutural na organização de uma reunião, que tem a ver com, como é que eu conduzo em termos do assunto, né? Bom, a reunião ela se estrutura na seguinte sigla, CAP. Ricardo, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Sim, você já não ouviu falar de PDCA? Claro, planejar, P de plan, planejar, D, do, né, de executar, C, de checar, né, de fazer a checagem, e o A, da ação corretiva. A reunião, ela usa 3 etapas do nosso PDCA, do famoso ciclo gerencial, que são as etapas C, A e P, nesta ordem. Por quê, Ricardo? Porque, olha, a reunião, se ela, independentemente do tema que a gente for trazer, por exemplo, uma reunião para solucionar problemas, qual é que é o primeiro momento da reunião? Checagem. Qual é o problema que eu estou abordando? Qual é a situação atual desse problema? Que problema é esse? Então vamos analisar, vamos checar esses problemas, vamos entender o problema. Se a reunião for acompanhamento de metas, pronto, mais claro de entender. Então nós vamos fazer o quê? Uma checagem dos resultados alcançados até aquele momento. Então se é uma reunião por exemplo, para acompanhamento de metas de vendas, vamos supor, e se essa reunião ela é semanal, o momento do C, o momento do check, é o momento da gente fazer uma checagem dos resultados da semana, da última semana. Se é uma reunião mensal, do último mês. Se é uma reunião de fechamento de semestre, claro, checagem de todo o resultado do semestre. Então, o primeiro momento da reunião é o check, é fazer a checagem. Eu não citei qual seria o check no acompanhamento de uma execução de um projeto. Olha, seria a checagem das ações que já foram realizadas, dentro daqueles prazos ou não que foram acordados e quais foram os resultados dessa ação. Se enfrentamos problemas em cada etapa do projeto, né, se conseguimos transpor um milestone ali, né, quer dizer, uma pedra, uma marcação, né, do nossa caminhada. Então, o momento check é esse, é fazer como a primeira coisa. Vamos falar de dados e fatos. Vamos começar analisando a realidade. Check. E aí nós vamos para o A, né, que é o ACT. O que é o ACT? O ACT é a tal da ação corretiva. Esse ACT, né, dentro da linguagem do PDCA, nem sempre é muito bem compreendido. O que é o ACT, afinal? O ACT, pessoal, o ACT é nada mais, nada menos do que a gente fazer uma profunda reflexão sobre o check. Então, qual foi o resultado, por exemplo, da minha semana, né, das vendas da minha semana? Então, vamos entender o seguinte, foram boas? Vamos entender as causas, por que foram boas? Foi um movimento sazonal? Foi algo especial? Foi alguma estratégia diferente que a gente aplicou? Ou não foram boas? Então, quais foram as causas? Então, a gente vai fazer uma reflexão profunda sobre as causas do insucesso ou mesmo do sucesso. Agora, atenção, neste ponto, não aceite desculpas. O momento do ACT não é momento para a gente ficar dando desculpas, sabe? Apontar dedos, não. É momento da gente entender
o que está de fato causando o problema. Não aponte dedos, tá? Ou seja, não condene o pecador, condene o pecado. Não te interessa apontar dedo para a pessoa. Interessa entender o seguinte: mesmo que a causa tenha sido o comportamento de alguém, tente entender o seguinte: o que está causando o comportamento? Então não é a pessoa que você condena, não é a pessoa que você corrige, é o comportamento equivocado, certo? Então o momento de ACT é um momento fundamental para você fazer uma reflexão profunda e encontrar a causa daquele problema. Ou melhor, a causa daquele problema ou a causa daquele resultado, seja ele desejável ou indesejável, certo? Bom, então o primeiro momento da reunião, primeiro momento é o check, checagem. O segundo momento é uma reflexão profunda, é o ACT. E o que é o terceiro momento? Bom, o terceiro momento é o plan, é o P de plan. O que você vai fazer no momento do plan? Você vai registrar aí o que deverá ser feito a partir dessa análise que você fez com o time. Então beleza, sobre isso que a gente checou, sobre isso que a gente refletiu profundamente, qual será o nosso próximo passo? Está dando certo? Então vamos padronizar. Não está dando certo? O que nós vamos mudar? Vai ser mudado o quê? Isso. Quem vai ficar responsável por isso? Fulano. Até quando? Então isso é fundamental. Tem que sair da reunião com um plano. Reunião improdutiva é aquela que as pessoas falam, descarregam as suas tensões, todo mundo vai embora e nada foi decidido. Aqui não. Aqui a reunião produtiva, ela tem que concluir com algo objetivo. Ou seja, tem um plano de melhoria claro, endereçado para cada pessoa que vai executar. Então, quem vai fazer, o que vai fazer e até quando deverá ser feito. E, finalmente, você precisa garantir com que todos saibam, né, quais são esses próximos passos. Todos, de fato, tenham anotado em suas listas de tarefas o que for tarefa, anotado na sua agenda de compromissos, quais foram os compromissos gerados. Ou seja, todo mundo sai com as definições documentadas, com os prazos. Então, nada fica no ar, ok? Esses 3 passos vão fechar, então... Olha, esse terceiro passo, então, vai fechar a nossa estrutura de uma reunião produtiva, e tenha a certeza, se você seguir esses 3 passos, tá? Vamos rever, definir e comunicar o tipo de reunião, observar as 4 regras gerais, como eu disse, participação, comunicação, concentração, condução, e seguir a estrutura de organização da sua reunião em CAP. Checagem, ação corretiva, que é a reflexão, e o novo plano. Com isso, com certeza, você vai fazer uma verdadeira revolução aí na tua forma de organizar a tua reunião. Sucesso, um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.